Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma mensagem de Deus para você. Peço a você que não pule sequer uma parte, que você fique nesse vídeo, que você curta, que você compartilhe, que você nos ajude se inscrevendo no canal, que você possa ser o agente de compartilhamento para que este vídeo chegue cada vez mais em mais pessoas, para que o ensinamento e a instrução da palavra de Deus possa ser refletida na vida de todos aqueles que procuram por ensinamento da parte de Deus, na palavra de Deus. E eu conto com a sua ajuda no nome de Jesus. O texto que eu gostaria de ler é um texto que fala sobre escolha de liderança. Escolha de alguém para ser líder do povo de Israel. Portanto, nós iremos falar nesse vídeo sobre a escolha de um líder segundo as qualificações bíblicas e aquelas que Deus requer dos seus escolhidos. E o texto que nós vamos ler é o texto de Números, capítulo 27, o versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem de bastão. Moisés está prestes a deixar o cargo de líder de Israel vazio, por causa que ele cedeu aquilo que o povo queria, e portanto Deus se irou contra ele. E agora Deus está à procura de uma nova liderança para o seu povo. Essa liderança, ou esse líder, precisava dar continuidade ao legado de Moisés e a proposta de Deus para o povo de Israel, para conduzi-lo até a entrada na terra de Canaã, que era o destino final e a parada última para este povo que nós conhecemos, que era um povo recalcitrante, um povo duro de coração muitas vezes, e um povo de difícil liderança. Por isso, as qualificações que nós lemos aqui deveriam ser qualificações que deixassem claro a todos que após a partida de Moisés, o povo estaria em boas mãos, representadas com a mesma firmeza que foi a mão de Moisés até ali, e até na obediência à palavra de Deus e em tudo aquilo que Deus começou a fazer, tirando o povo do Egito, conduzindo-os pelo deserto até a entrada da terra de Canaã, que foi o final, culminando com a liderança do próprio Josué. Mas até que isto acontecesse, Josué era alguém totalmente, a priori, obediente às ordens de Deus e às ordens de Moisés, a quem ele tinha como o seu Senhor, aquele a quem ele servia em tudo aquilo que era lhe pedido. Todas as guerras que foram travadas contra os amalequitas, tudo aquilo que foi feito em muitas coisas, Josué estava envolvido diretamente com essas questões. O texto vai dizer que
um pouco mais atrás, que todas as vezes que Moisés ia subir ao monte, Josué estava com ele. Josué sempre estava aos pés de Moisés como um discípulo e aprendiz e pronto a obedecer a ordem do seu líder para aquilo que Deus o tinha designado. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes para que a gente possa aprender e não errar na escolha de novos líderes para liderar o povo de Deus, na escolha de novos pastores, na escolha de novos presbíteros, na escolha de diáconos e gente que irá servir como alguém a liderar o povo de Deus e entendendo o que isto significa. O primeiro ponto na vida de Josué era que ele era, para Deus, alguém que tinha os requisitos que Deus queria, porque Moisés estava dando o bastão e ele precisava de alguém da confiança dele que daria continuidade àquilo que ele estava fazendo. Esse alguém, diz Deus, é Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Num primeiro momento, Deus diz para Moisés para que ele fosse o seu sucessor. Escolha ele. Escolha ele por quê? Porque ele era obediente. Escolha ele por quê? Porque em tudo que Moisés fazia, Josué estava presente. Ele sabia como lidar. Ele sabia como falar. Ele saía a cumprir as ordens do seu líder, fosse ela qualquer ordem, até mesmo fazer guerras para proteger o povo de Israel, ou seja, colocar a sua vida em risco em prol do povo de Deus. Uma primeira qualificação aqui que nós encontramos em Josué é exatamente essa. Ele se coloca a batalhar pelo povo de Deus em prol dele, para que o povo ficasse resguardado de qualquer afronta, ou de qualquer derrota, ou de qualquer perda, para que o povo de Deus não desanimasse na caminhada até a terra de Canaã. Essa é uma das qualificações de Josué para a sua escolha em suceder Moisés. Basta retrocedermos um pouco na história e nós veremos essa qualificação importantíssima na vida de Josué. Portanto, quando nós formos escolher alguém para servir a igreja de Deus, nós precisamos ver a qualidade dessa pessoa, o quanto ela se submeteu no serviço da liderança e o quanto ela contribuiu na liderança e no serviço a Deus, enquanto ainda não lhe era outorgada nenhuma autoridade. Enquanto ele não tem nada representado como ele se portava diante de todas as pessoas que o via e diante de toda a congregação de Israel. Um segundo ponto, aqui no versículo 18 ainda, que diz que ele era um homem em que há o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus habitava a vida de Josué, filho de Nun, uma qualificação que requer que todos aqueles que vão exercer um papel de liderança tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida para ser um servidor melhor no propósito de Deus, naquilo que Josué
iria exercer, isto é, liderar um povo difícil, recalcitrante, em que muitas vezes ele teria que chamar a atenção, em outras ter muita paciência e em outras não ceder para que o propósito de Deus se concretizasse. Sem o Espírito Santo, isso não seria possível, porque era o Espírito Santo que, acima de todas as coisas, dava a qualificação a Josué de desenvolver tudo aquilo que ele vinha desenvolvendo junto ao seu líder Moisés. Portanto, nós aprendemos aqui, no segundo momento, que as qualificações para se escolher alguém, além da obediência e além de tudo que a gente vê, é a vida que esta pessoa tem com Deus e uma vida em que é possível ver a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Isto é, aquilo que ele é e aquilo que ele realiza enquanto alguém que se entregou verdadeiramente a Deus para que a obra de Deus se realize na vida dele de forma devota, de forma fervorosa e de forma integral, que não tem por qualquer motivo outro propósito a não ser servir a Deus naquilo em que Deus lhe colocou. Portanto, quando nós fomos escolher alguém, nós precisamos encontrar essas qualificações, ou a qualificação maior, que é alguém dotado pela capacidade do Espírito, em quem se vê visivelmente uma vida transformada pelo Espírito Santo para exercer uma liderança para que conduza ao povo à terra que Deus quer que ele vá. E um terceiro ponto aqui nesse texto é que só após isso Deus manda então Moisés impor as mãos sobre Josué para lhe outorgar a autoridade agora para liderar o povo após a sua partida. Nós só podemos impor as mãos sobre alguém para exercer alguma função, para servir ao povo de Deus, para exercer alguma função ministerial, após nós encontrarmos essas qualificações bíblicas e essas qualificações em que Deus nos manda fazer e observar. Fazendo assim, nós não correremos o risco de muitas vezes colocar alguém desqualificado para exercer função que a pessoa não foi chamada para fazer e nem realizar. Ora, quantas vezes nós vemos pessoas em funções nas igrejas, em ministérios, que a gente olha e fala assim, gente, essa pessoa não era para estar ali. Você percebe nitidamente que a pessoa está ali por uma imposição de alguém, não é vontade dela. Ou alguém que está no ministério de louvor, mas está cantando como se parece está sem alma naquilo que está fazendo, não bota para fora o seu potencial. Ou tem gente, por outro lado, que está numa liderança de uma igreja em que aquilo parece um fardo para ele. Aquilo não é motivo de honra, de vibração. Parece que aquilo caiu no colo dele e agora ele tem que exercer aquilo porque não tem outra opção a não ser essa, a estar ali e a cumprir até que aquilo acabe logo para ele ir embora, e ele não quer saber do problema de ninguém, ele não quer cuidar de ninguém porque ele foi colocado ali sem qualquer qualificação para exercer tal função. Deus tem o cuidado de falar a Moisés para que ele veja isto, e só após estas questões confirmadas e vistas,
E o texto afirma que Josué tem, ele manda que Moisés imponha as mãos sobre ele para que ele desempenhe o papel e dê continuidade naquilo que Deus tinha proposto para uma liderança saudável e para que o povo entrasse na terra de Canaã. Nós precisamos tomar cuidado em que nós colocamos as nossas mãos e damos ordenamentos para qualquer ministério na Igreja de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado para ver se a pessoa é obediente, cuidado para ver se a pessoa realmente possui o Espírito Santo na sua vida para a qualificação, acima de tudo, para servir ao povo de Deus. E após isso a gente escolhe impondo as mãos e ouvindo a palavra de Deus para tal coisa, para que não dê errado aquilo que Deus tem a realizar e a concretizar na vida das pessoas. Uma outra situação no texto é que Josué, então, escolhido por Deus, apresentado suas qualificações diante de todos, diante de Deus principalmente, Deus manda que ele seja levado a outra autoridade, que era o sacerdote Eleazar, que era o representante sacerdotal junto de uma das outras lideranças no povo de Israel naquele tempo, para que ele fosse apresentado e diante da congregação fosse lhe dado mandamentos para cumprir. Ou seja, nós não podemos também, por escolha monocrática, escolher quem nós queremos. Precisa-se passar por um conselho, precisa-se passar por mais um crivo, além do nosso, obviamente, para que se concretize e diante da congregação das pessoas que representam uma outra ala daquela ordenada por Deus também, que ali está, para que seja aprovado, para que o nome seja levado, mandamento seja lhe dado e que ele incorpore aquilo que foi dito, a fim de que ele cumpra a risca diante de todos aqueles que estão ouvindo o que está sendo lhe dito e diante de tudo aquilo que ele vai passar a exercer diante do povo de Deus agora. Portanto, nós precisamos levar os escolhidos que Deus nos mandou a um concílio, a um corpo, para que lhe sejam feitas análises, mandamento seja lhe dado e que ele jure cumprir, para que a missão não fracasse, para que a obra de Deus não pare e para que o propósito final seja o povo de Deus na terra de Canaã, na terra prometida, naquela que Deus quis e quer que o seu povo entre e chegue. E, por último e não menos importante, Deus pede que Moisés imponha sobre ele a sua glória para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. É importante deixar claro aos possíveis liderados pela escolha, pelo crivo de tudo já passado, que tal pessoa é qualificada e que o líder que está colocando a pessoa ou empossando ela no cargo para exercer o ministério, ela tem autorização e autoridade da liderança, daquela que é autorizada por Deus a deixar que isso aconteça, porque está sobre ele uma investidura de Deus, um crivo pelo Espírito e um crivo passado por todos os trâmites em que a palavra de Deus requer que as pessoas passem para que então exerça o ministério na presença de Deus. Que nós possamos aprender com essas palavras essas que nos ensina a escolher
líderes para guiar o povo de Deus, para guiar a igreja de Deus, porque nós estamos carecendo de líderes como estes, que são obedecedores da palavra de Deus para guiar a tão gloriosa igreja de Deus até a consumação de todas as coisas. O que nós temos visto são líderes frouxos, líderes que não preenchem quase nenhum desses requisitos aqui que a Bíblia diz, e por isso nós estamos vendo um povo que não cumpre juramento, líderes que não sabem o que é liderar, líderes que não sabem o que é manter firme a palavra que lhe foi confiada, e por isso tem aberto a porta para que muitas coisas aconteçam e para que muitas heresias entrem na igreja de Deus. Que possamos tomar cuidado na hora de escolher e que, acima de tudo, possamos ver as qualidades bíblicas, teológicas e de mandamentos que Deus nos ensinou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua igreja. A paz do Senhor a todos.